Campers, vocês lembram que eu surtei com o trailer do Diabo de Cada Dia. Eu falei, meu Deus, o Homem-Aranha que vai encontrar o Batman, que vai encontrar o Soldado Invernal, que vai encontrar o It, eu preciso assistir esse filme. E eu já assisti esse filme e quero contar pra vocês o que eu achei dessa aposta da Netflix. Cara, o filme, ele é incrivelmente assustador, angustiante. Ele não é um filme com um final feliz e histórias bonitas e tal, mas ele é um filme intenso, pesado, difícil de aceitar determinados assuntos. Porém, ele é super rico, assim, eu acho que é um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Então eu vou contar um pouco pra vocês do que eu achei do filme. Cara, pra começar, o filme ele é baseado num livro, e o autor do livro, que é o Donald Ray Pollock, ele é o narrador do filme. Então, tipo, não tem uma pessoa melhor pra contar a história do que o próprio criador da história. Então já começa por aí. E ele tentou retratar, o filme não é baseado em fatos reais, mas ele tentou retratar um pouco do que ele viu na infância dele, que ele morava numa cidade do interior dos Estados Unidos. E nessas cidades você tem muito um senso de comunidade, como se só existisse aquele mundo. Você não tem a noção do que pode acontecer por fora. Bom, falando do filme, o filme ele tá com destaque na Netflix por conta do elenco. Gente, que elenco assertivo. Assim, parece que a Netflix pegou todos os melhores atores e falou, cara, vem cá, tá a fim de fazer um filme? Então bora fazer um filme de terror agora comigo. E fez! E, gente, o filme ficou incrível. Tipo assim, cada personagem vivencia a sua dor de uma forma diferente e ao mesmo tempo complementa toda a história. Cara, é incrível. Então, assim, se você gosta de arte, né? Se você gosta de ver os atores saindo do lugar comum deles, como é o caso do Tom Holland, por favor, assista esse filme, você não vai se arrepender. Porém, eu já deixo um aviso aqui pra vocês que o filme tem muitos gatilhos. Ele é um filme muito intenso, muito pesado e muito violento. Então, se você não tiver numa vibe muito boa, não assista agora, depois você assiste, tá? Então, falando um pouco do filme. O elenco é totalmente assertivo. O filme, ele tem uns tons muito crus, sabe? Uma coisa bege, às vezes até um pouco marrom, meio lama, justamente para mostrar a sujeira daquelas pessoas. Ele conta um pouco de uma cidade em que as pessoas são completamente perturbadas. E além disso tudo, ele tá num contexto de pós-guerra. Então, um dos personagens principal, que é o Willow, que é vivido pelo Bill Skarsgård, ele veio da guerra. Então, eu sempre me perguntei, sabe? Tipo, quais são as marcas que a guerra deixa nas pessoas? Porque, assim, a guerra não é só a guerra de explosão, invasão e tal. Não, existe uma guerra interna. Existe traumas que ficam na nossa cabeça. Tipo, a gente vai sair da pandemia com traumas totalmente diferentes do que a gente imaginaria. E eu sempre quis saber um pouco de como ficava a cabeça dos soldados que participaram de uma guerra. E esse filme, ele conta exatamente isso. Esse vídeo vai ficar longo, porque o filme é bem longo, gente. Ele tem 2 horas e pouco. E não dá pra fazer uma coisa rápida, tá? Ele é um filme que a gente precisa realmente conversar sobre. Até porque um assunto que ele traz muito forte é o fanatismo. E eu botei justamente na capa, né, do nosso vídeo, que Deus é esse, pra gente compreender um pouco do filme, que ele faz esse questionamento, ele faz você se questionar. Em nenhum momento os personagens, eles discutem com Deus, eles querem ajuda de Deus e Deus não responde. Então cada um tem a sua interpretação de Deus. E aí nesse meio do fanatismo, tem as pessoas que se aproveitam, né, da fé das outras para tirar alguma coisa, algum benefício, que é o caso dos 2 pastores que vão aparecer ao longo do filme. E dou um destaque principal pro Robert Pattinson. Ele escolheu fazer uma interpretação que pouquíssimos atores iriam conseguir e não ficou caricato. Assim, é caricato, porém tem a necessidade para aquele personagem. Então ficou impecável, ficou incrível. Ele demora pra aparecer no filme, mas quando ele aparece, ele rouba a cena. Então a gente já pode ter uma ideia aí de como vai ser o Batman, né? Porque, gente, se você ainda tem aquela coisa da sua cabeça de que, ai meu Deus do céu, o Robert Pattinson, ele é o Edward Crepúsculo, não. Tipo, tira isso da sua cabeça, ele já mostrou pra todo mundo o quanto ele é bom ator.
E falando em bom ator, eu quero também destacar o Tom Holland. Gente, eu nunca imaginei que eu iria conseguir assistir um filme com ele e não ficar falando, olha o Homem-Aranha, olha o Homem-Aranha, olha o Homem-Aranha, olha o Homem-Aranha, rindo, sabe? Não, ele tem um personagem que é introvertido, que é muito, muito intenso, pesado e violento. E ele entrega isso, gente. O Tom Holland, você não consegue mais ver o Homem-Aranha ali. Ele realmente mostra que ele é um ator completo. Ele carrega o filme. E é muito interessante porque se ele desandasse, né? Porque o filme é baseado nele, né? Ele é o protagonista. Se ele não entregasse aquela atuação perfeita, aquela interpretação, cara, o filme iria perder 50% da magia que ele tem. O roteiro dele, o texto do filme, ele é bem intenso. Então não é o tipo de filme que você vai conseguir assistir batendo papo com alguém no WhatsApp. Não tem como, porque ele realmente tem um texto brilhante, incrível. Claro, né? Saiu do livro. Mas assim, é incrível e responde as perguntas que a gente tem como espectador. Só que é tudo no detalhe. O filme, ele é totalmente detalhado. Então, assim, ele é grande, ele tem vários núcleos. O núcleo da família do Arvin, que é a parte em que temos um pai totalmente abusivo, né? E ao mesmo tempo traumatizado por conta das coisas que aconteceu durante a Segunda Guerra. No primeiro momento, você acredita que esse núcleo vai ser um núcleo que vai ter alguma luz, alguma coisa legal, mas não, assim, são todos muito perturbados no filme. Nós temos o núcleo do fanatismo religioso, que é o núcleo da igreja, que também é bem complicado da gente entender. Tipo, tem determinada cena em que o pastor, ele começa a pregar e ele resolve que ele tem que jogar aranhas na cara dele pra provar o quanto ele é forte, sabe? E aí depois ele arruma um problema muito sério por conta disso. Então, o tempo inteiro os personagens, eles estão instigando, cadê Deus? Quem é Deus? Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E é muito interessante trazer esse tipo de debate do fanatismo religioso, porque a gente consegue trazer para os dias atuais. Nós estamos falando de um filme que se passa na pós-guerra, anos 50. E determinadas coisas acontecem até hoje. Quem não conhece um pastor que pede o dízimo na igreja para enriquecer? Quem não conhece um pastor que acaba com uma cidade para enriquecer? Então, assim, é muito legal quando a gente questiona até a nossa própria fé, sabe? Quando a gente questiona, a gente muda as coisas. Quando a gente não questiona, algo tá errado. E é o que acontece no filme. Os personagens, eles não questionam a religião. Então, quando troca de pastor, né, e que aparece de fato o Robert Pattinson, aí o negócio muda, porque assim, o outro pastor também se aproveitava das pessoas, mas o Robert Pattinson, ele é um estrangeiro, ele tá ali justamente para ser um aproveitador, para seduzir algumas meninas. Então, isso em determinado ponto do filme vai ficar bem claro. Bom, gente, eu falei aqui um pouco para vocês sobre o filme, eu não dei spoiler, então agora eu vou começar a falar do filme com spoiler. Então, se você não assistiu o filme, para o vídeo aqui, comenta e depois volta pra falar comigo depois que você assistiu o filme, tá bom? Bom, o filme conta a história dessa cidade, né, nessa cidade do interior dos Estados Unidos, em que pessoas que acabaram de passar pela pós-guerra vivem. Então ele traz muito esse senso de comunidade, de pertencimento àquele local e de não querer sair daquilo. E aí o filme ele começa a contar a história do Arvin, e que o pai dele, o Willow, que é vivido pelo Bill Skarsgård, ele veio da Segunda Guerra Mundial e ele já traz os seus traumas. Em determinado momento, quando a mãe do Arvin adoece, o pai dele pede ajuda a Deus. Ele tem um Deus, uma fé um pouco estranha. E Deus não responde, porque ela tá com câncer. Ele quer que Deus tire o câncer dela e tal. E aí ele vê que o Arvin, ele tinha muito amor pelo cachorro dele. E ele pega e mata o cachorro, entrega o cachorro como se o cachorro pudesse fazer uma troca, entendeu? Eu te entrego a vida do cachorro do meu filho, que ele ama Deus, pra você me devolver a minha esposa. Isso não acontece. E o Arvin cresce no meio disso tudo. Então ele tem um pai que é extremamente abusivo,
Tem uma hora que ele pede pra rezar e o garoto não tá rezando direito, ele bate no garoto, ele é agressivo, ele é violento, o tempo inteiro. Então, você imagina como fica a cabeça de uma criança que cresce no meio daquilo ali tudo, daquela coisa conturbada, esquisita. Cara, angustiante, é isso que o filme é. E aí o Arvin, ele cresce achando que a vida é assim mesmo, que você tem que ser violento, que você tem que esperar o momento certo de se vingar. E ele vai pra casa da avó dele. E a avó dele adota uma menina, que é a Leonora, que também faz parte do primeiro núcleo da história. Ela é filha do primeiro pastor, tá? E esse primeiro pastor, ele acaba matando a esposa pra provar que Deus consegue ressuscitar. E aí a Leonora, ela é o ponto de luz do filme. Ela é totalmente inocente, meiga, carinhosa. E ela é aquele conforto e que o Arvin tem na vida dele. E aí tem momentos em que as pessoas na escola ficam perturbando ela e o Arvin vai e se vinga. Bom, por que eu falei do Tom Holland no começo do filme, do vídeo? E eu vou continuar falando dele, cara, porque tem uma cena em que ele entrega, sabe, toda a violência do Arvin, ela é jogada na sua cara. Que é a cena em que ele vai, tipo, se vingar pela irmã dele em cima dos meninos que abusaram dela, sabe? Que perturbaram ela. E é bem pesada. E aí, assim, você vê que ela é tipo o ponto fraco dele. E aí muda o pastor, né? Porque o outro acaba sendo morto por um casal de serial killers. Também tem isso no meio da história. Tem um casal de serial killers, eu vou falar depois, tá? Porque eu tô falando do Arvin primeiro. E aí, quando muda o pastor, vem o Robert Pattinson, que é um estrangeiro que quer se aproveitar, e ele acaba seduzindo a irmã do Arvin e engravidando ela. E assim, gente, a entrega do Robert Pattinson pra esse personagem é incrível. Ele tem uns trejeitos, uma coisa arrogante, você tem um ódio dele, você tem ódio do personagem, e é exatamente isso que a gente precisa sentir desse personagem, tá? Então tem um conflito entre o Tom Holland e o Robert Pattinson. Cara, incrível, que pra mim é a melhor cena do filme, que é a cena da igreja. E eu acho, não só a atuação dos atores, eu acho legal também ver a produção. O Tom Holland, ele usa o tempo inteiro um boné, eu acho que esse boné, ele esconde um pouco a cara dele de menino. Ele só vai demonstrar a cara de menino no final do filme, que aí é de fato quando ele volta a ser uma pessoa inocente. Isso é muito interessante. Então, nesse conflito dele com o Robert Pattinson na igreja, o Robert fala pra ele: por que você tá com esse boné, menino? Por que você não tira o boné? Tá? E aí ele mata o Robert Pattinson e é linda a cena, é linda, assim, na frente da cruz e tal. Bom, se você é religioso, esse vídeo não é pra você, não é pra você ficar assistindo, porque eu sei que pode ter hater por conta desse tema. Bom, então eu falei um pouco do núcleo do Arvin, ainda vai ter outras coisas, porque o Arvin, ele é o protagonista. Também, no meio dessa cidade louca, existe um policial corrupto, tá? Em que ele só quer se dar bem, ele quer se candidatar e tal, então aparece em diversos momentos ele tentando fazer algo para ter benefício. E ele tem uma irmã, que é a Sandy, e a Sandy, ela casa com o Carl, que os dois são um casal de serial killer. Sim, eles pegam as pessoas na estrada, dão carona e matam as pessoas, fazem fotos sensuais dela e matam as pessoas. E é muito assim, perturbador você ver em que as pessoas chegam a esses pontos, sabe? E aí, no final do filme, esses personagens se encontram, porque o policial é irmão dela e ela vai ser morta, né, num conflito com o Arvin, sabe? Então, assim, ele é um filme difícil não é de terminar, mas ele é um filme difícil de compreender, porque são outras visões de mundo, de vida, em que a gente provavelmente não teve acesso. Porém, o que eu destaco pra esse filme, pra não ficar muito longo, né, o vídeo, e eu super indico esse filme pra você. Eu acho que eu posso ficar aqui umas 2 horas falando e eu não vou conseguir entregar exatamente qual o sentimento que o filme te passa. Ele te deixa muito angustiado, muito perturbado. Então, ele não é aquele filme que vai pegar você pela mão e te mostrar um montão de coisas legais e explicar. Não, ele é um filme que tem várias reviravoltas, ele volta ao passado, vai pro futuro.
ele é um pouco complicado, mas é um filme muito experienciador. Essa é a palavra. Você termina de assistir esse filme e é como se tivesse tido a experiência de vivenciar aquele modo de ver o mundo, sabe? Que é tão diferente do nosso. Bom, a questão que eu gostei muito também do filme é que eles trabalham um lado do nazismo e eu senti que o autor, ele queria trazer um pouco a reflexão entre o nazismo e a religião. Por quê? Porque os nazistas acreditavam que eles eram superiores e tem determinadas religiões que acreditam que são superiores aos outros. Então tudo que você leva muito ao extremo é perigoso. E esse filme ele traz exatamente isso, tipo, que Deus é esse? Que religião é essa que te faz cometer crimes e achar que tá tudo bem? Que religião é essa que te faz roubar e achar que tem um perdão? Então, assim, esse filme ele traz exatamente esse questionamento e a presença do nazismo tá o tempo inteiro, em que o pai do Arvin, ele fala pro filho que a arma que ele deu de presente, né, é uma arma que o Hitler usou para se matar, pro suicídio, como se aquilo ali fosse uma coisa brilhante, incrível, sabe? Ó, você tem aqui a arma do Hitler, pode... isso vai te dar segurança, sabe? É muito louco, é muito conturbado você entrar na mente de pessoas que são conturbadas, são perturbadas, são traumatizadas. E esse filme ele faz isso, ele faz você ter um mergulho em mentes completamente traumatizadas, perturbadas. E não é confortável, mas se você quer assistir algo que vai te tirar do senso comum, que vai fazer você questionar a sua própria existência, esse filme. Bom, a minha nota para esse filme, gente, esse vai ser o maior vídeo do canal. A minha nota para esse filme é 8, tá? De 10 é 8, porque eu acho que peca em algumas coisas. E também eu acho que o filme ele é muito escuro. Como eu assisti de manhã, eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender algumas cenas, porque ele é muito, muito escuro. E eu acho também que o encontro entre os personagens deveria ser mais organizado. Tem horas que eu fiquei confusa, mas pode ter sido um erro de interpretação meu, tá? Então, eu dou 8 para esse filme. Eu acho que esse filme ele teria grandes chances de ir pro Oscar. Porém, não deve rolar, porque falta muito pro Oscar. Mas assim, em questão de atuação, interpretação, roteiro, produção, cara, tudo. O filme é impecável, ele vai te prender. Então, se o que você quer nesse fim de semana é um filme que te prenda, que te faça questionar, que você vai terminar e vai ficar tipo, cara, o que eu vi? Assista, tá? Assista e depois me conta o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo mais intenso mesmo por conta do filme. Não dá pra eu brincar muito e tal, porque eu achava que, tipo, o Homem-Aranha ia encontrar o Batman, ia rolar um bate-papo ali, ia ser maneiro, aí Soldado Invernal e tal. Mas não é isso. É um filme de terror psicológico. Não tinha como rolar esse encontro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijinho de nariz. Tchau!